Eu agradeço esta primeira ronda e vou desde já pedir se há perguntas na plateia. Se há voluntários pouco tímidos. Há um microfone, não tem que estar aos berros. Ninguém? Ah, Pedro. Obrigada. Boa tarde, Pedro Pousão, IPMA, que faz parte deste projeto. Eu só queria fazer aqui 2 ou 3 comentários. Primeiro, tipicamente uma dourada põe 1 milhão de ovos viáveis. Tipicamente, se sobreviverem 2 douradas, a população mantém-se constante. Como nós queremos ter 20% de sobrevivência, queremos 200 mil douradas. Ou seja, forçar aqui a sobrevivência 100 mil vezes. Portanto, é natural que a gente tenha que trabalhar para isso. Essa é uma das questões que é importante. A outra questão é que falamos em sistemas intensivos e, portanto, é evidente que há toda uma série de manipulações e toda uma série de coisas. E, portanto, isto para não assustar as pessoas é parecer que a gente produz monstros em aquacultura, não é? Portanto, fica aqui a ideia. A terceira questão, eu também não sei se os porcos são tortos, porque eu só compro o bife. Portanto, se calhar a solução é a gente comprar só o filé da dourada, portanto, e não sabe se o bicho é torto ou não, porque não vem. Portanto, pode ser uma solução também para a questão. Mas pronto, em relação a isso, à questão da nutrição dos peixes, temos 2 problemas, e se calhar o Jorge depois fala neles. O primeiro problema é a juventude de tudo isto, não é? Portanto, estamos a falar de uma indústria com 50 anos. E o segundo problema é que estamos a falar de entre de água e salgada. E, portanto, conseguir que os produtos que, teoricamente, se põem nos alimentos, cheguem ao animal e sejam digeridos e não haja lixiviação, não haja perda na água. E, portanto, há aqui um desafio muito maior que há para os animais terrestres em termos de fornecer os nutrientes e garantir que eles lá estão e garantir que funcionam. E, portanto, digamos, é tipicamente mais difícil do que alimentar uma vaca ou um porco, não é? E, portanto, é preciso que as pessoas aqui também percebam isso, que não é assim tão simples. Era só um bocadinho esta. Obrigada. Podemos ir respondendo aqui, enquanto mais alguém pensa em perguntas. Eu tenho que admitir que não sei bem quem é que quer responder à pergunta da juventude desta nova maneira de fazer. Paulo, foste apontado. Posso ser eu, não me importo. Pedro tem toda a razão, isto é uma indústria jovem, não é a mesma coisa, estamos a falar de peixes que foram domesticados há meia dúzia de anos, comparado com animais que são produzidos há milhares de anos. E há passos que ainda têm que ser dados, isto é um trajeto que tem que ser feito. Não é a nossa intenção de todo também estarmos aqui a tentar passar esta mensagem de que estamos a produzir monstros em aquacultura, de todo. Acho que a mensagem que tem que ser passada é que nós estamos a tentar fazer com que haja uma melhoria daquilo que é produzido hoje em dia. Dar viabilidade à indústria através de uma melhoria da qualidade, da resiliência dos animais que são produzidos e dar também uma boa imagem destes produtos quando chegam ao consumidor. Portanto, quando nós estamos aqui a falar que existem deformações, se nós formos olhar para a pecuária, existem imensas deformações. E é o que o Pedro estava a dizer também. Nós vemos o bife, não vemos a vaca, não vemos o porco e não vemos a galinha, mas em pecuária há imensos problemas deste género. Não talvez com as mesmas causas do que nós vemos em aquacultura, muitos problemas por consanguinidade, por causa das raças que foram criadas, mas em aquacultura nós temos este problema muito bem identificado e dentro da indústria da aquacultura é um dos principais constrangimentos em algumas das espécies. E é esse o problema que nós queremos atacar e que queremos tentar minimizar. Como eu vos disse há bocado, nós não vamos conseguir eliminar. Isto é um problema que se vai manter, mas se nós conseguimos reduzir em número e em severidade, é um ganho que pode representar muitos milhões de euros para a economia europeia e que vai ajudar, com certeza, a que empresas da aquacultura, que muitas delas às vezes andam ali assim na corda bamba em termos de rentabilidade, consigam aumentar essa rentabilidade e consigam ser viáveis. Ok? Por outro lado, queria só fazer também um comentário na sequência daquilo que o Jorge disse. Existe uma grande importância hoje em dia na descoberta destas novas moléculas e novas aplicações
para as microalgas, macroalgas e outros animais marinhos e outros organismos marinhos que estão a ser estudados hoje em dia. Ainda estamos em fases muito iniciais deste tipo de estudos. São muito poucos este tipo de compostos que já chegaram cá fora, que já chegam à vida real. Estamos com este tipo de projetos que nós estamos a desenvolver, o que estamos a tentar fazer é tentar criar as bases de estudo e tentar criar uma base sólida de conhecimento que permita sustentar a produção das microalgas com utilizações alternativas, não só a produção direta de alimentos vivos para a aquacultura ou a aplicação direta das microalgas como alimento, mas dar algo mais à cadeia de valor destas produções, com produtos com um valor acrescentado bastante elevado, que podem ser utilizados não só na indústria da aquacultura, mas provavelmente também noutras áreas de aplicação. Eu só ia aproveitar um bocadinho, porque sou geóloga e não percebo nada do que vocês estão a dizer. E há um medo que as pessoas têm, no geral, quando se fala da utilização destes novos recursos marinhos, que é... quando se diz que vão ser utilizados esses novos compostos que foram descobertos em seres vivos marinhos. A ideia que temos é que vão, depois disso, matar todos esses seres vivos marinhos que têm o composto. Por isso, essa parte da produção intermédia, que foi falada há bocadinho, acho que se calhar tem que também ser voltado a ser discutido e falado em várias partes. A maior parte das pessoas, se calhar, para algas ou para plantas, consegue perceber o crescimento de uma planta ou como é que se cultiva, mas o facto de conseguir cultivar algumas microalgas específicas pode ser assim um fator um bocadinho mais complicado. A segunda pergunta que eu tenho, e que vem um bocadinho na sequência do que o Pedro disse, é como é que vocês estão a fazer os testes sobre modelos que são de água doce e como é que têm a certeza que esses modelos respondem de uma forma semelhante aos peixes de água salgada que se pretende depois utilizar para a nutrição? Posso responder? Depois deixo-te falar sobre os modelos, Joana. Em relação à prospecção e descoberta destes novos compostos, obviamente que existe sempre um interesse em conjugar estes dois aspectos. Obviamente que as microalgas é um bom exemplo que já são produzidas, ou as macroalgas também já são produzidas. Quando nós estamos a testar outro tipo de compostos que vêm de organismos marinhos, como animais marinhos, como por exemplo os tunicados, como as holotúrias, como as anémonas, etc., não estamos a pensar que este tipo de compostos terão que ser feitos por extração de animais do meio marinho para depois obtermos estes compostos em grandes quantidades. O ideal é depois haver parcerias com a química, depois da identificação destes compostos, que seja possível sintetizá-los. Okay? Porque se não tivermos uma fonte de biomassa que seja sustentavelmente produzida, obviamente que estes compostos são muito interessantes, mas nunca vão chegar ao mundo real porque não conseguimos obter quantidades suficientes para tal. Microfone, se faz favor. Na sequência desse teu comentário em relação à produção, à síntese química destes novos compostos, não se pode colocar depois a questão da biodisponibilidade desses elementos que foram identificados e que possam ser utilizados exatamente por serem biodisponíveis, que depois, através da síntese química, nós possamos estar aqui a introduzir alguma coisa que não seja tão benéfico? Espera. Agora? Agora? Sim. Vou dizer que é um risco que nós temos que correr, não é? Porque depende da complexidade do composto. Muitas vezes até podemos encontrar compostos que são extremamente interessantes, que têm uma atividade biológica fantástica e que depois não são possíveis de sintetizar. Também existe esse risco. Ter uma conversa, não é? Sim, não, estamos aqui para isso. Mas na sequência disso,
agora perdi-me um bocadinho aquilo que ia dizer. Estavas a falar da biodisponibilidade desses compostos, Estava a falar da não é? biodisponibilidade, sim, mas estando nós a falar de microalgas, não seria mais fácil fazermos a produção desses organismos biologicamente das microalgas em vez de passarmos para a síntese química? Mesmo a nível de custo? Se forem produzidos por microalgas ou produzidos por macroalgas que sejam possíveis de produzir em grande escala, obviamente. É porque me parece muito aqui nesta questão da biodisponibilidade e da integração destes tipos de compostos em rações que a questão económica é também uma questão muito importante. Nós podemos estar a tentar produzir uma ração que tenha uma melhor performance a nível das deformações a nível do esqueleto, mas que depois tem um custo que não é comportável para o aquacultor. Obviamente, obviamente. Se eu for dizer ao Jorge que consigo produzir 10 miligramas de um composto, o Jorge vai dizer, estás a brincar comigo, não é? Muito provavelmente. E se calhar, João... A sua pergunta é muito interessante, porque há um caso até conhecido que uma das espécies de microalgas que começaram a ser produzidas inicialmente foi a Dunaliella salina. Uma coisa que descobriu-se foi que a Dunaliella salina, ao contrário do que a Roche, por exemplo, faz, a Roche produz beta-caroteno em grandes quantidades por síntese química, e é essa beta-caroteno que normalmente está adicionado, por exemplo, aos suplementos alimentares que são vendidos nas farmácias. Portanto, isso é praticamente tudo feito por síntese química. Só que, portanto, esse beta-caroteno que é vendido tem uma conformação que chamamos Oltrans. E então o que acontece é que, mas, por exemplo, as microalgas do Dunaliella salina não produz só esse isómero, produz um isómero que é o 9-cis beta-caroteno. E o que aconteceu foi que nós sabemos que a biodisponibilidade do Oltrans é muito diferente da biodisponibilidade do 9-cis. E, portanto, esse carotenoide só existe, portanto, naturalmente. Aliás, só é sintetizado naturalmente, porque normalmente a síntese química não produz esse isómero. E nós sabemos que esse isómero tem uma atividade antioxidante superior portanto, ao que é produzido sintetizado quimicamente. Portanto, a síntese química não é a panaceia para tudo. As microalgas poderão até dar como se chama, algo mais que a síntese química não consegue. E, portanto, só que tem um preço. É bastante mais caro. Mas o que se tem notado é que existem certas, se calhar depois o Jorge Dias poderá confirmar isso ou não, que existe uma certa potência para as pessoas querem pedir um bocadinho mais e dizer, portanto, que aquele produto dito natural, foi produzido exclusivamente por exemplo, com microalgas, portanto, ou um pigmento foi extraído de microalgas, ou foi derivado de microalgas e não foi sintetizado quimicamente. E, portanto, a sua pergunta tem muita relevância. Obrigada. Joana, queres também... Eu posso também comentar aqui um bocadinho acerca disto. Sim. E também sobre os modelos, que foi também uma das questões. Como eu disse no projeto, nós realmente fizemos um screening, rastreamos, já perdi a conta, mas foram muitos extratos, cerca de se calhar 160, mais ainda. E o que é que acontece? Nós, quando depois escolhemos os extratos que queríamos incorporar na dieta, na ração dos peixes, nós tivemos que colocar isto numa balança. Se calhar tínhamos cianobactérias que eram muito promissoras, extratos de cianobactérias altamente promissores, em que nós víamos nos modelos que utilizámos um crescimento do osso muito acentuado, que víamos, se calhar, uma densidade superior nas vértebras do peixe, em termos de osso. O que acontece é que não era possível produzir este extrato de cianobactéria em quantidade para se poder utilizar depois numa ração, não era possível. Então, aqui depois há um balanço e aqui temos que escolher exatamente espécies que são passíveis de se produzir em laboratório ou na indústria, que foi o caso destas duas, tanto do Squeletonema e da Tetracelmis. Portanto, tem que sempre ponderar esta parte, é importante. Pelo menos aqui, quando é uma indústria e quando se precisa produzir em grande quantidade. Relativamente aos modelos, é verdade, nós estamos a utilizar um modelo que é o peixe zebra, que é um modelo de água doce, e depois queremos provar este conceito num peixe de água salgada, que é o caso da dourada. Acontece que há muitos mecanismos que são conservados e no que respeita ao osso em si, existem mesmo muitos mecanismos, as células são as mesmas, há muitas pathways, portanto os genes e muitas proteínas que são as mesmas. E nós esperamos, na realidade,
quando se vê um resultado positivo no peixe zebra, que é o modelo que nós estamos a utilizar, podíamos eventualmente também usar o medaca, que eventualmente é um pouquinho, se calhar, mais próximo em termos de osso, com algumas espécies que são produzidas em aquacultura, moça celular, sem células, enfim. Mas o que acontece é que nós esperamos efetivamente que esta extrapolação, que isto aconteça, que nós consigamos depois ver este efeito num peixe em aquacultura. Da mesma maneira que, por exemplo, o peixe zebra é utilizado como modelo para o humano. Ainda está mais distante filogeneticamente. Mas existem, por exemplo, em termos do humano e do peixe zebra, existem cerca de 80 e tal % dos mecanismos associados a doenças estão conservados entre os dois modelos, entre os dois organismos. Portanto, realmente, e em termos de aquacultura, e se nós queremos depois provar um conceito de aquacultura, nós precisamos mesmo do modelo, porque é muito difícil, e quem produz os peixes em aquacultura, a dourada, por exemplo, sabem que é muito difícil conseguir ter que todos os ovos eclodam, não é? Portanto, temos muita mortalidade associada e não é um peixe que se consiga produzir em laboratório, ali nos aquários pequeninos. Portanto, então, se calhar, um bocadinho. Sofia, sim, porque há o fator de sobrevivência que foi ali Fator de dito. sobrevivência E eu o só fator imaginei de uma data de douradas por todo lado. disponibilidade. É uma razão pela qual o peixe zebra tem o sucesso que tem. Por vezes, em nutrição, é um peixe um pouco ingrato, porque ele é realmente diferente dos peixes que são cultivados, os peixes marinhos que são cultivados, mas dá para fazer isto, que é porque nós conseguimos ter, os peixes conseguem ter posturas todos os meses. Ora, nós temos um projeto que pode durar 2 anos, 3 anos, não é? Temos um tempo de execução fixo. Se as douradas não estão durante a época, por exemplo, agora com esta pandemia, o que é que aconteceu? Existem muitos projetos, existem muitos investigadores que estão com o cabelo completamente em pé porque falharam as épocas de reprodução. E se estão a trabalhar em fases larvares, implica que podem estar parados durante 6 meses e estão à espera que novamente chegue a época de reprodução. Ora, o peixe de zebra dá-nos essa possibilidade de fazer este screening. Nós também o fazemos no Aqua Group, obviamente. Por vezes o que acontece é que as doses têm que ser ajustadas. Por exemplo, os peixes de água doce têm ovos que são mais robustos e mais fáceis de dar a trabalhar, com sorte, às vezes ligeiramente maiores, que os ovos dos peixes marinhos são muito pequeninos. Por outro lado, temos muitos mais ovos quando temos numa grama, por assim dizer. Mas a verdade é que depois o que acontece é, podemos fazer um intervalo, por exemplo, de concentrações, que se consegue fazer esse screening no peixe zebra, e depois vamos fazer essa parte de uma frição mais fina para a parte dos peixes marinhos, porque, regra geral, os ovos são mais sensíveis. Mas mesmo... Não, quando a pessoa diz um peixe marinho, não é uma dose de um suplemento que funcione numa dourada, não é obrigatório que vá funcionar num linguado porque é um peixe marinho. Não. Já nos aconteceu muitas vezes, temos resultados que dependem muito da espécie. Basicamente, pode-se fazer este screening dos compostos, funciona ou não funciona, mas da parte da dose, regra geral, quando se muda de espécie, tem-se novamente fazer os ensaios e tentar identificar a espécie, a concentração correta para aquela espécie. Não só para a espécie, como para o estado de desenvolvimento. É muito diferente estar a trabalhar ou com ovos ou com larvas até 20 dias, ou estarmos a trabalhar com juvenis de 1 grama, de 10 gramas e por aí afora. Portanto, todas estas fases tem que se ter atenção. Portanto, é passar de peixe de água doce para peixe de água salgada e, ao longo do desenvolvimento, existem especificidades diferentes. Obrigada. Eu só queria continuar a ronda e aproveitar e ir até ao Jorge, porque vocês falaram de escalas e de tempo. Por isso, gostava de perceber, quando vocês dizem grande escala, estamos a falar do quê? Em termos de superfícies, em termos de tempo, em termos de o que é que conseguimos ter atualmente
para este tipo de produtos? O que é uma grande escala de produção de microalgas? Eu aí, se calhar, para essa parte deixava Sim. o João responder, porque acho que ele está mais qualificado do que eu na produção de microalgas. Eu a seguir posso falar de quando eles produzem o que é depois a nossa escala de utilizador. É isso. Isso era uma parte que eu gostava de perceber, o que é que perdemos a quantidade que tu precisas para pôr nas rações e não sei, e essa biomassa toda que seria preciso para ser viável. Bom, então, eu posso esclarecer um bocadinho o tipo de escalas em termos de microalgas. Portanto, normalmente, laboratorialmente, podemos fazer 5 litros de culturas de microalgas no laboratório perfeitamente. A partir disso, até mais ou menos 1 metro cúbico é considerado escala piloto. E a partir daí é escala industrial. E, portanto, nós trabalhamos com empresas que podem ter fotobioreatores. Um único fotobioreator pode ter mais de 100 metros cúbicos. E se formos para a fermentação, porque é possível fermentar microalgas, especialmente, por exemplo, quando se quer fazer o inóculo, agora a tendência atual é fazer inóculos a nível de fermentação, porque consegue-se, portanto, aumentar a escala muito mais rapidamente, pode chegar a ter, tal e qual como fermentadores de 100 mil metros cúbicos, mas em Portugal isso ainda não é feito, mas lá fora, às vezes, em certas situações, pode ser feito. E, portanto, pode chegar a essa escala. Ou seja, o que eu quero dizer é que a indústria de microalgas evoluiu muito nos últimos anos. E o mais engraçado é que das duas empresas que estão mais, portanto, a avançar, elas duas são portuguesas, que é a Macroalgae e a Necton. Portanto, a Macroalgae pertence ao grupo da Cecil e a Necton, que é só, portanto, a empresa produtora de microalgas mais antiga da Europa. E, portanto, e acho que por causa disto, e também existem outras empresas que estão-se a juntar ao mercado, que eventualmente poderão começar portanto, a ter a escala necessária para ter as gramas que o Jorge muitas vezes pede e passar das gramas para as toneladas. Porque sem isso, portanto, o mercado das microalgas e depois as microalgas serem utilizadas como ingredientes para rações nunca vai sair da sampa torta. E o Jorge bem se queixava, arranja-me microalgas que eu quero trabalhar com elas, mas não tenho biomassa suficiente para isso. Sim. Mas tudo isso, como eu disse da primeira vez, é perfeitamente compreensível numa indústria que está a crescer e a desenvolver-se, ou seja, é por patamares. A tal dificuldade de muita gente me fornecer o suficiente para eu conseguir fazer a ração, há 10 anos era completamente impossível fazer algumas das coisas que fazemos agora. E agora, se eu quiser fazer em maior escala, também, dependendo dos cenários, já consigo. Mas o que é preciso ter um bocadinho a noção é, às vezes, uma dificuldade que nós temos quando discutimos utilizador e, não é que o João seja produtor de algas, mas está mais do lado da parte da produção das algas, é que ele fala em metros cúbicos. Metros cúbicos implica geralmente volume. E porquê? Porque as algas são cultivadas em meio aquoso, ou seja, é muita água. Se eu depois disser, João, mas eu preciso de 100 gramas ou 1 quilo, aquele metro cúbico dele, ou os 10 metros cúbicos, ou os 100 mil metros cúbicos, de repente seco, que é a minha unidade, fica uma quantidade que já não é assim tão grande quanto isso. Pois, eu esqueci-me de dizer que depois tem a ver com concentração. Há certas microalgas que industrialmente têm muito baixa concentração, pode ser só 0,05 gramas por litro por dia, ou de produtividades muito baixas, mas, por exemplo, podemos chegar às vezes concentrações de certas microalgas aguentam perfeitamente 5 gramas por litro. E se formos aos fermentadores, nós podemos chegar a 200 gramas por litro. Uma coisa que antigamente era impensável, trabalhar com microalgas são fotoautotróficas, não é? Algumas podem ser autotróficas, mas às vezes podem fazer também ser produzidas heterotroficamente.
portanto, e obviamente ser fermentadas, aí podemos chegar a esse ponto. E então, agora também uma coisa muito interessante, tu já sabes que as tendências do mercado é que há muitas indústrias que não gostam da cor verde. Não é nada clubístico, por acaso sou sportinguista, mas pronto, se não é o caso. Mas há empresas que detestam a verde, por exemplo, tentar vender, portanto, aquelas microalgas, por exemplo, para o mercado alimentar, o verde normalmente não corre lá muito bem. E então, agora a tendência do mercado é utilizar microalgas que têm outras cores, têm cor amarela, cor vermelha, cor laranja, e, portanto, isto é uma das grandes apostas neste momento no mercado, e o mais engraçado é que se pode utilizar a fermentação para isso, e sim aumentar, portanto, a produção e chegarmos até valores muito interessantes de 200 gramas por litro, o que já pode chegar, portanto, a dar o que vocês querem. Sim. Não, e é às vezes este, vou dizer desfazamento, mas que numa fase inicial é muito grande e gradualmente se vai aproximando, porque eles também produzem para alguém usar. Se eu lhes disser, epá, isso assim como tu estás a fazer, dificilmente me serve, eles também vão fazer o esforço para evoluir para as necessidades de quem vai ser o utilizador. Ninguém anda a fazer algas só porque é um negócio para as empresas, têm que se adequar àquilo que é as necessidades. E isto, e voltando um bocadinho a esta questão dos extratos e isso, é um dos grandes desafios que nós temos atualmente, é que já começamos a ver uma capacidade para produzir biomassa, ou seja, a microalga inteira, na sua totalidade, mas o que nós sabemos também é que para chegar a estes compostos que têm mais valor, que têm um efeito muito específico em determinada coisa, ou na imunologia, ou no osso, ou o que seja, geralmente isso está numa fração da microalga, naquilo que a Joana e o Paulo mencionaram como os extratos que foram usados. E isso implica processar, implica partir a alga ou retirar os lípidos, encontrar uma forma de ou extrair ou concentrar essa noção de princípio ativo, bioativo. Se bem que o termo bioativo é daqueles que me cria muita confusão, porque para mim tudo na vida é bioativo. A Coca-Cola é dos maiores bioativos que nós temos disponíveis no mercado e vende-se às paletes. Mas isto faz com que, neste momento, uma das coisas que nós estamos a necessitar, quer em termos académicos, quer também em termos industriais, é uma espécie de um nível piloto para fazer este tipo de extratos de uma forma mais standardizada. Porque eu sei que o grupo envolvido no projeto, a Joana, o Marco, várias pessoas estiveram envolvidas na extração, ou na questão de isolar esta fração que foi usada nas rações, com um esforço tremendo, em termos de alocação de tempo para conseguir fazê-lo, porque não há ainda uma escala intermédia que permita fazer isto de uma forma não só mais rápida, mas sobretudo mais standardizada. Se calhar, se nós repetirmos daqui a 2 meses a mesma coisa, é capaz de sair um bocadinho ao lado, ou não sabemos, e se sair ao lado podemos perder a bioatividade que demonstramos, e isso é crítico, é essencial ter este tipo de coisas. Porquê? Porque depois, a tal escala, quando passas para a indústria, a gente não pode ter um produto que tem todo... O conceito é muito bom, mas hoje é assim, amanhã é um bocadinho diferente. Ou seja, na indústria, se eu começar a usar nas minhas rações um extrato de algas e digo que é bom para as deformações ou o que seja, eu vou usar todo o ano coisa, e não posso ter um produto que agora, porque a alga, e as algas ainda estão um bocadinho nesta fase, que é, se são colhidas à noite ou ao fim do dia ou de manhã, podem variar alguns destes compostos. Se é no verão ou no inverno, algumas algas não são fáceis de cultivar mediante esse tipo de coisas, por isso é necessário também um grande esforço de standardização. Isso, para mim, enquanto
utilizador industrial vai ser um dos grandes desafios. Não invalida, porque é necessário partir deste esforço de base. Mas quando se descobrir algo que funciona, é imaginar que ainda está mais uns quantos projetos para torná-lo industrialmente relevante. Obrigada. Não sei se calhar voltamos à plateia para alguma pergunta, ou comentário, ou sugestão. Não. Ainda são, já vou ver as horas também, se calhar na realidade as pessoas já estão fartas de estar aqui. São 7h30. Ainda podemos fazer uma última ronda. Não sei se rapidamente querem falar de um ponto que ainda não falámos, cada um de vocês. Eu, se for preciso, ainda tenho muitas perguntas, porque obviamente quem está de fora é sempre mais complicado e parece que há mais dúvidas, não é? Mas como já são 7h30 e que não queria alongar porque disse que acabava às 7h30, mas começámos um bocadinho atrasados por causa dos problemas técnicos, vou abusar um bocadinho, se não se importarem, e ficarmos mais um quarto de horazinho para fechar aqui a conversa, e deixava-vos a palavra a cada um de vocês. Queres começar, Joana? Se começar, está a funcionar. Só aqui dar mais chega ao que o Jorge estava a dizer relativamente às quantidades e aos volumes que são necessários e ao esforço neste momento que é preciso alocar para realmente chegarmos a ter uma ração com uma percentagem destes extratos. Então nós partimos de uma biomassa, e essa biomassa é produzida então nestes reatores, se for numa empresa, se for em laboratório, pois é Ellen Myers e daí vai-se aumentando, mas partindo então de uma biomassa, um extrato nem sequer é toda esta biomassa, é só uma pequena percentagem desta biomassa. Portanto, para esta espécie que nós estamos a usar, que é o Scelitonema, portanto, de 100 gramas, 30 é aquilo que nos importa para este extrato, 30 gramas. Dessas 30 gramas, se nós colocarmos 1% disto na ração, estas 30 gramas dá para fazer 3 kg de ração. 3 kg de ração dá para alimentar o quê? Dá para alimentar, a Cátia sabe disto muito bem, dá para alimentar 9 tanques de... 9 ou 12, Cátia? Eram 9. 9 tanques com 50... Quanto? 150... Bom, dá para alimentar durante um mês umas centenas de peixes. Durante um mês. Eles cresceram 10 gramas. Portanto, imaginemos que isto, se nós quisermos ter douradas a crescer com esta ração, realmente nós temos que ser muito bons a produzir este extrato. E isto é preciso realmente ser melhorado. É preciso ser industrializado. Mas eu acho que este é o caminho certo. E é por aqui que se tem que ir. Vou só aproveitar uma última pergunta para ti. Esse mês, dos 150, observaram melhorias no esqueleto? Ainda estamos a analisar esses resultados. Mas o que é certo é que estes extratos em peixe-zebra resultaram muito bem. E nós conseguimos ter um aumento da formação do osso de cerca de 40% a 60%, o que é muito, muito bom, comparativamente com, por exemplo, vitaminas, a vitamina D, que já se sabe que é muito boa para o osso, é muito benéfica para o osso. A utilização desta microalga excede aquilo que se sabe e aquilo que nós vimos relativamente à vitamina D. Portanto, aumenta mais o osso do que a vitamina D. Eu vou ainda fazer uma pergunta. Quando tu dizes aumenta o osso, eu vejo um peixe com muito osso e pouca carne. Até assim, para o peixe crescer é necessário haver uma estrutura, não é? O esqueleto tem que aumentar. Se o esqueleto aumenta, todo o peixe aumenta. Tá bem, portanto, obrigada. espera-se que o músculo, que é aquilo que nós comemos, também aumente. Sim. Obrigada. Não quer dizer, no entanto, que o aumento do osso seja um bom osso e um osso que leva menos deformações. Portanto, uma coisa não quer dizer que seja exatamente a outra. Mas é um princípio, não é? Nós temos que agarrar em alguma coisa. E o objetivo aqui era que encontrássemos, eventualmente, extratos constituídos. E nós estamos a falar de extratos. Um extrato, por exemplo, de etanol, que foi o caso deste, é um extrato que tem centenas e centenas de moléculas e de compostos lá. O que nós estamos a fazer, como o Jorge disse, foi a concentrá-las. E aí espera-se que exista, então, um efeito benéfico, não é? Obrigada. Sofia, queres continuar? Sobre esta parte Eu acho que é uma área muito, muito interessante da parte da nutrição. Como a maior parte das vezes eu trabalho com larvas, quando eu peço as quantidades, geralmente é mais fácil. Porque as larvas comem menos,
em proporção aos tamanhinhos. Mas eu acho que é muito importante porque, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com espécies que já estamos a cultivar há muito tempo, já temos as fórmulas já são muito boas, não é? Portanto, por vezes temos que andar a tentar melhorar mais parâmetros de zootecnia, que sabemos que não estão assim muito bem, ou poderiam ser melhorados. E, portanto, neste caso, já estamos a trabalhar ou com dourada, com robalo, com linguada, em que nós já sabemos que temos fórmulas de elevada qualidade. Esta parte de poder incluir estes compostos podem-nos vir dar aquele bocadinho que ainda faz, que eu falei há bocado, que era aumentar a robustez, porque a robustez são várias coisas, não é? É o peixe estar bem, é a parte do bem-estar, é a saúde, é ele poder... Nós dizíamos, tem que fazer este transporte e nós levamos os peixes para outro sítio, para outro local de produção e os peixes chegam lá e comem e não morrem durante o transporte. Ou seja, a robustez engloba muitas coisas. E eu acho que esta adição dos compostos bioativos, se não se consegue identificar o tal que é um cocktail, não é? Na realidade é um cocktail, pode ser uma ajuda para nós conseguirmos melhorar realmente a parte da produção. Obrigada. Não sei quem é que... Jorge, força. Coisa que, desde a primeira intervenção do Paulo, que me ficou, que foi, é assim, nós também acabamos de fechar um projeto de 3 anos, que foi o doutoramento do Michael, que envolvia as equipas, pelo menos a equipa do CCMAR e o IPMAS eram parceiros ativos, e é assim, eu no início desse projeto estava convencidíssimo que, mexendo na optimização das vitaminas e minerais e não sei o quê, que eu ia melhorar significativamente o tal desenvolvimento harmonioso do osso, porque não é nem aumentar muito, nem coisa, isto é um equilíbrio das coisas. E pusemos vitaminas, duplicamos as doses, tiramos, ou seja, no fim já era por desespero, vamos ver se conseguimos piorar os peixes, porque já não tínhamos variáveis para mexer. Isto porquê? Porque, como a Sofia disse, também as dietas evoluíram muito e agora quando trabalhamos com alimentos que estão relativamente optimizados, a nutrição em si, ou seja, aquela nutrição clássica da vitamina A ou da vitamina D e subir a isto e aquilo, a margem para melhorias é reduzida. Daí que, a meu ver, e de novo isto é fruto mais da experimentação e de um feedback mais de uma opinião muito fundamentada, mas os benefícios que nós neste momento podemos antever são um bocadinho mais holísticos, ou seja, são coisas que as microalgas têm algo que neste momento é impossível de dizer exatamente o que é, se é um reforço do potencial antioxidante que vem das microalgas ou da sua combinação, do equilíbrio de algumas coisas que lá estão, porque é assim, não é apenas ser antioxidante, senão eu ponho vitamina E e teria 10 vezes mais efeito, mas não acontece. Mas com uma microalga, e pelo que ouvi, estão a ter resultados interessantes nesta área, ou seja, e é aí que nós temos que apostar, é em tentar também perceber esta visão mais generalista que um produto de síntese ou de síntese química é muito mais focalizada e nunca vai conseguir trazer este tal efeito da resiliência, da robustez, de estar preparado para fatores, por exemplo, ligados mais ao cultivo, que se calhar são as principais causas das deformações, mas que, porque eles reagem melhor, porque estão a comer aquela ração, se calhar não é a microalga em si, nutricionalmente, que está a ter esse efeito, mas é apenas o peixe que tem uma maior capacidade adaptativa a outros fatores de stress que estão a ser exercidos sobre o animal. Mas só pegando no que tu acabaste de dizer,
O que estás a referir, então, é que o coquetel de compostos das microalgas, se calhar, é bastante mais interessante do que os próprios compostos individuais. E isso é muito mais difícil sintetizar, como falámos já há bocadinho. Exato, e isso é um trunfo das microalgas. E isso, agora, também chegar a identificar o equilíbrio é extremamente difícil. E é assim, eu ficaria muito contente se alguém me dissesse um extrato, e aliás, há dezenas, para não dizer milhares, de produtos da nossa vida corrente que a gente não sabe bem como é que funciona, o modo de ação específico, mas que funciona, e a gente aceita coisa assim. Não vamos agora também ser mais papistas que o Papa neste tipo de coisas. Se aquilo funcionar, é porque tem polifenóis. É polifenóis. Se é os carotenoides, coisa, também ajuda. Ou seja, não vamos agora tentar isolar ao nível da molécula, porque isso senão são décadas de trabalho. E, eventualmente, sozinho, não vai ter o mesmo efeito. Está bem, muito obrigada, Jorge. João, queres... vou deixar a palavra depois aqui ao Paulo para fechar. Sim, à estrela do cinema. Sim. Ele tem o cadeirão, por isso tem que... Bom, pois, isto faz lembrar um bocadinho acerca de... que atualmente na informática existe uma tendência cada vez mais de utilizar as chamadas redes neuronais para resolver problemas que os seres humanos tentaram resolver há muito tempo e não conseguiram. Porquê? Porque às vezes os problemas que nós queremos resolver são tão complexos e têm tantas variáveis que é impossível quase à mente humana entender qual é, portanto, quais são as variáveis realmente mais importantes e depois qual é, portanto, a interação que elas fazem umas com as outras. E há pouco tempo também, portanto, a utilização de redes neuronais realmente resolveram vários problemas, até problemas matemáticos que os matemáticos tentavam resolver há muito tempo, há centenas de anos ou dezenas de anos, e eles conseguiram resolver isso. Eu acho que, transpondo, portanto, o que a informática tem feito para, portanto, o mundo biológico, eu diria que, se calhar, uma das coisas que podemos começar a fazer é tentar aliar, portanto, essa informação que nós temos das redes neuronais e ver se era possível nós aplicarmos esse conceito também, portanto, à nutrição animal e tentar ver se modelos desse tipo podiam nos ajudar a descobrir quais são as microalgas, os componentes nutricionais e depois também as condições de cultivo das microalgas podiam depois, portanto, ter os efeitos benéficos que estão à procura. Porque às vezes o que é intuitivo para nós e o que acho que é óbvio para nós, na realidade não é o real. E às vezes, se calhar, portanto, esses modelos poderão ser até contra-intuitivos e mostrarmos que, afinal, as variáveis que nós estávamos à espera de ser as mais importantes não são as mais interessantes. Não sei, é uma espécie de lamiré aqui, se calhar, para projetos futuros. Obrigada, João. Essa abordagem holística, sistémica e de interações complexas é efetivamente o ponto onde vocês chegaram, não é? Paulo, última palavra para ti e gostava que também fizesses a ligação com os seres humanos, ou seja, vocês estão a trabalhar com peixes e como é que isso tem interesse ou não tem? Sim. É importante ou não para também a saúde humana? Um dos objetivos do nosso laboratório é, efetivamente, não só conseguimos encontrar algumas soluções com este tipo de aproximações que estamos a fazer com estes projetos para a aplicação em aquacultura, que é isso que nos traz aqui hoje, mas um dos grandes objetivos, e indo um bocadinho contra aquilo que o Jorge estava a dizer, nós, para chegarmos aos humanos, temos que chegar através da indústria farmacêutica, quase sempre. E a indústria farmacêutica não quer misturas complexas, quer moléculas. Okay? Portanto, são dois conceitos completamente diferentes nesse aspecto. Embora para uma aproximação nutricional, provavelmente uma mistura complexa que nós não conseguimos dominar completamente qual é a sua complexidade, que pode ser centenas ou milhares de compostos que estão lá dentro, mas é o que nos vai fazer o efeito positivo, provavelmente por interações que essas próprias moléculas vão ter,
que sozinhas não vão dar o mesmo efeito, mas se nós quisermos fazer uma aplicação humana, se quisermos fazer a descoberta de um produto que nos vá servir para tratar doenças humanas, que é para isso que nós trabalhamos, temos que chegar à indústria farmacêutica e dizer: temos aqui uma molécula que sabemos que é capaz de aumentar, é capaz de prevenir, é capaz de ter um efeito por si só. Ok? Portanto, temos que trabalhar dos dois lados da barricada neste caso. E quando temos estes projetos que tentamos lhes dar um foco mais virado, neste caso para a aquacultura, mas temos pessoas no laboratório que estão a trabalhar exatamente no outro sentido, que estamos a tentar identificar quais são os compostos, portanto, reduzir a complexidade do que é que são estes extratos, tentar chegar à identificação de todas as moléculas ou do máximo de moléculas que lá estão presentes e depois testá-las uma a uma. Nos modelos que temos de teste com o peixe-zebra, para tentarmos perceber se existe o potencial de nós podermos passar isso depois para a indústria farmacêutica. Com todos os problemas que podem existir, que já foram aqui falados, se são sintetizáveis, se não são sintetizáveis, podemos produzi-los em organismos vivos, depois isolá-los, o quão fácil e quão barato é isolá-los, porque tudo isso depois vai ter as implicações para chegar ao mercado, para chegar a algum lado, e são trabalhos que podem demorar dezenas de anos. Okay? Portanto, não é porque estamos a fazer um projeto de 3 anos que vamos descobrir realmente uma cura milagrosa para uma patologia. No nosso caso, trabalhamos sobre as patologias ósseas, a mais comum e aquela que mais pessoas afeta em todo o mundo, que são as doenças osteoporóticas. Em termos de indústria, são o que lhes interessa, porque chegam a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, e que, se nós conseguimos realmente meter um produto no mercado que seja superior àquilo que já existe, é um potencial enorme. Mas não vamos fazer isto de um dia para o outro, vamos demorar provavelmente umas dezenas de anos, e não o vamos fazer nós. Nós estamos numa fase muito inicial nestes passos, portanto, nós estamos em colaboração com as pessoas que fazem bioprospecção, como o grupo do João, com outros grupos que nos fornecem organismos ou moléculas ou extratos para nós testarmos. Nós fazemos o teste, chegamos ao ponto em que vemos qual é a bioatividade em termos de crescimento e desenvolvimento do osso, para depois podermos passar isso para quem for fazer depois o scale-up com outro tipo de modelos e fazer os testes noutros sentidos. Em termos de aquacultura, temos a sorte que temos aqui ao pé de nós a Separos, que nos dá um imenso apoio com a parte da produção das rações, que é essencial depois para nós podermos fazer os nossos testes, porque se nós tivéssemos que andar a produzir rações e às vezes a chatear a cabeça ao Jorge, que tem uma paciência imensa para nos aturar, que chegamos lá e dizemos: temos aqui um bocadinho de nada desta molécula, faz-nos lá 10 gramas de ração. E ele diz: isso é impossível, mas pronto, lá consegue. E nisso temos que agradecer imenso ao Jorge, porque nos tem ajudado imenso nisto. Temos a vantagem de termos aqui ao lado também a Necton, que nos tem fornecido imenso microalgas e que tem demonstrado interesse também em apoiar a investigação que fazemos. Temos a sorte, temos pessoas na universidade, como a Sofia, que no grupo da aquacultura, que nos dá apoio na parte da produção. Temos a colaboração com o IPMA, que também está aqui assim, que está perto de nós e com quem temos bastantes colaborações e que nos permite fazer estudos em maior escala do que aquilo que nós conseguimos fazer na universidade. Isto para dizer o quê? Embora o grupo Bioscale seja o promotor deste projeto, este projeto era impossível sem todos os outros grupos e sem todas as outras pessoas da indústria e da academia que tornam isto possível, e acho que isto é muito importante. Era impossível nós conseguimos ter acesso a tudo aquilo que nós tivemos acesso neste projeto, e que espero bem que estas colaborações possam continuar e possamos continuar a ter bons frutos e que no futuro cheguem a dar alguma coisa cá para fora. Obrigado, Paulo. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para 2030, 17 das parcerias, parece ser um dos mais adequados agora para este fim. Muito obrigada a todos. Fiquei contente de saber que os humanos não vão comer as rações do Jorge para melhoria do esqueleto. Obrigada a todos os presentes. Poderemos
divulgar, partilhar as vossas apresentações, porque houve este pequeno problema aqui por isso as apresentações irão estar disponíveis através do Centro de Ciência Viva do Algarve e iremos mandar aos que estão inscritos, se assim o quiserem. Obrigada a todos, obrigada à equipa que teve aqui o tempo a tentar resolver estes assuntos e até breve num próximo Café Científico. Obrigada.